Ela cantava enquanto limpava o chão, sem saber que o milionário a observava em segredo. O que acontece quando ele finalmente decide se revelar vai mudar tudo, e o coração dela nunca mais será o mesmo. O som do esfregão riscando o chão encerado era quase hipnótico. No 10º andar da Del Valle Corp, o silêncio da noite era interrompido apenas pelo zumbido baixo dos aparelhos eletrônicos em stand-by, ocasionalmente, por uma voz que preenchia o vazio com melodia. Luna cantava. Com os fones pequenos enfiados nos ouvidos e o rádio improvisado preso no bolso do avental, ela se deixava levar. Era sua maneira de escapar. Cantar o que sentia, ainda que para nenhum público visível. A voz era doce, mas firme, carregada de emoção. Em cada nota, havia um pedaço da alma de quem já sofreu, sonhou e teve o coração partido mais vezes do que gostaria. A música que ela mesma escrevera naquela manhã vinha como um sussurro de esperança. Não importa se ninguém vê. Eu sou inteira nas notas que ninguém lê. Enquanto deslizava o pano molhado pelos azulejos, não notava que alguém a escutava. Leonardo Del Valle estava no andar acima, encostado na parede de vidro do escritório. Ele havia passado a última hora revisando contratos e e-mails importantes, quando uma voz suave, quase fantasmagórica, capturou sua atenção. Inicialmente, pensou se tratar de alguma música tocando em algum celular esquecido, mas logo percebeu que era ao vivo. Desceu as escadas internas em silêncio. Quanto mais se aproximava do som, mais sentia algo diferente apertar o peito, uma sensação de saudade, mesmo sem saber de quê. E então a viu. Por entre as frestas do corredor envidraçado, uma mulher franzina, de rabo de cavalo mal feito, vestida com o uniforme da equipe de limpeza, cantava de olhos fechados. Não havia plateia, nem holofotes, mas havia verdade. Tanta verdade que o milionário, acostumado a discursos frios e reuniões vazias de emoção, se viu tocado como nunca. Ele não se apresentou, não disse nada, apenas ficou ali, parado, assistindo como quem encontra um segredo que não quer revelar. Luna terminou de limpar o chão, tirou os fones e suspirou. A noite estava apenas começando. Ainda tinha mais 3 andares para limpar e uma mochila cheia de contas atrasadas para encarar quando chegasse em casa. Mas, por alguns minutos, tinha se sentido viva. Se ao menos uma pessoa me ouvisse, pensou, colocando o esfregão no balde. Ela jamais imaginaria que alguém a estava ouvindo. Alguém que poderia mudar sua vida para sempre. Leonardo não conseguiu voltar ao trabalho. A voz dela ficou ressoando na mente como uma trilha sonora de um filme que ainda nem havia começado. Ele era o CEO mais jovem do setor, com apenas 32 anos, dono de uma fortuna construída em cima da herança de seu pai e da sua própria genialidade com tecnologia. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos aquilo que mais buscava ultimamente, verdade. Ele podia pagar os melhores cantores para apresentações privadas, mas aquela voz era de alguém que não cantava por contrato. Cantava por necessidade. Foi embora naquela noite mais cedo do que o habitual, carregando uma inquietação nova, uma vontade de escutar mais, de entender quem era aquela mulher que cantava como se o mundo fosse surdo. Na manhã seguinte, Luna acordou com o som de buzinas e o despertador atrasado. Engoliu um pão seco, trocou de roupa e saiu correndo para pegar o metrô. O dia seguinte era sempre igual. Os mesmos rostos cansados, as mesmas estações lotadas, os mesmos olhares vazios. Mas havia algo diferente nela, estava sorrindo. Talvez porque, mesmo sem saber, ela tivesse tocado alguém. Talvez porque cantar fosse o último pedaço dela que ainda estava inteiro. Leonardo, por sua vez, estava obcecado. Passou a ir trabalhar mais tarde e ficar até mais tarde. Toda noite, silenciosamente, esperava o som da voz voltar. E ela voltava, nem sempre com a mesma música, mas sempre com a mesma entrega. Procurou discretamente nos registros da equipe de limpeza. Encontrou o nome, Luna Maria da Cruz. 26 anos. Funcionária terceirizada. Nada mais. Começou a deixar pequenos bilhetes anônimos no armário do vestiário feminino. A sua voz transforma o silêncio em poesia. Continue cantando, mesmo que ache que ninguém escuta. Luna os encontrou, desconfiada. Achou que fosse brincadeira de alguma colega. Guardou os papéis sem entender.
mas não parou de cantar. Certa noite, Luna resolveu testar algo. Cantou uma música diferente. Uma antiga, que sua mãe costumava cantar quando lavava roupa. Ao final, perguntou baixinho para o ar: "Quem está aí?" Silêncio. Sentiu-se ridícula. Estava cansada. Talvez estivesse ficando paranoica. Limpou as mãos na calça e voltou ao trabalho. Leonardo, parado do outro lado da parede, sentiu o coração acelerar. Quase respondeu. Quase se revelou. Mas não teve coragem. Não ainda. Enquanto isso, o mundo lá fora continuava girando. O prédio da Del Valle seguia suas rotinas de reuniões, vendas e negociações. Mas, nas noites em que Luna cantava, algo mudava. Algo respirava diferente. E Leonardo continuava escutando. Cada nota, cada palavra. Naquela sexta-feira, algo inesperado aconteceu. Um dos funcionários esqueceu a mochila no andar térreo e voltou à noite para buscá-la. Encontrou Luna cantando. A elogiou, dizendo que ela deveria estar num palco, não num corredor. Leonardo, que escutava tudo de longe, sentiu algo estranho. Ciúme. No dia seguinte, resolveu fazer algo impensado, descer e encontrar com ela. Era quase meia-noite. Luna estava limpando o hall principal quando ouviu passos. Virou-se e o viu. Um homem alto, terno amassado, olhos castanhos atentos. Um sorriso contido. "Você canta muito bem", disse ele. Ela gelou. Não esperava a plateia. "Desculpa. Eu não sabia que tinha mais alguém aqui. Eu só canto porque me ajuda a passar o tempo." "Ainda bem que canta. Tem algo especial na sua voz." Luna corou. "Você trabalha aqui?" "De certa forma", respondeu, evasivo. "E você escreve as músicas?" Ela assentiu, envergonhada. "São lindas, profundas. De onde vem?" Luna hesitou. "Da vida, da falta de dinheiro, da saudade, do que nunca tive." Ele sorriu. "Isso é arte, então?" Ela riu, tímida. "Acho que é só minha forma de não enlouquecer." "Talvez sua forma de salvar os outros também", disse ele. Luna ficou em silêncio. Pela primeira vez, alguém a escutava de verdade. Mas ela ainda não sabia o nome dele. E ele ainda não sabia como se apresentar sem destruir tudo. A noite terminou com um boa noite e um olhar longo demais para ser casual. Leonardo saiu do prédio com o coração batendo como um adolescente. Sabia que estava cruzando uma linha. Mas algo nele dizia que aquilo valia o risco. Luna, por sua vez, não dormiu. Aquele homem, misterioso, gentil e atencioso, parecia fora de lugar ali. Como ela, algo estava começando. E, embora não soubesse o que era, não tinha mais como voltar atrás. No silêncio da madrugada, ela escreveu uma nova canção. "Se alguém me ouvir além das paredes, me veja com olhos de alma, talvez entenda que a solidão também canta." Leonardo acordou mais cedo do que de costume naquela manhã de sábado. Passará a noite em claro, revivendo cada palavra dita por Luna, cada nota que ela havia cantado nos últimos dias. Era como se tivesse sido puxado para um universo paralelo, onde a emoção valia mais do que números, onde cada verso era mais impactante do que uma fusão bilionária. Vestiu-se de forma casual, algo raro para ele, e desceu até o café da esquina da empresa. Levava o notebook, mas não conseguia se concentrar em nenhuma apresentação, gráfico ou relatório. A mente insistia em voltar à mesma pergunta. Quem era Luna Maria da Cruz, além da mulher que cantava como se estivesse tentando se manter viva? Enquanto isso, Luna estava em casa, um pequeno apartamento em bairro simples, com paredes descascadas e uma janela que rangia ao abrir. Sentada no chão da sala, organizava seu caderno de letras. Tinham sido semanas de inspiração. As conversas com o homem do andar, como ela o chamava mentalmente, pareciam acender algo que há muito estava apagado. Mas também havia medo. Ela não sabia o nome dele. Não sabia de onde vinha. E, embora ele parecesse gentil, homens gentis demais sempre a deixavam em alerta. Sua mãe havia dito, quando ela era adolescente: "Homem que chega sorrindo demais, às vezes só quer o que não é dele." Ela não queria se iludir. Já havia vivido amores que pareciam música e terminavam em silêncio. No domingo,
Leonardo voltou à empresa à noite, sem necessidade. Esperava ouvi-la cantar de novo. Precisava disso. Mas o prédio estava vazio. Luna não trabalhava aos domingos. A ausência da voz doía mais do que ele gostaria de admitir. Na segunda-feira, decidiu tomar uma atitude. Foi até o setor de RH, disfarçando curiosidade com uma suposta auditoria nos contratos terceirizados. Viu novamente o nome dela, dessa vez com o endereço, número de matrícula e carga horária. Pensou em passar por lá, só para vê-la fora do ambiente da empresa. Mas algo o impediu. A vergonha. Ele, o homem acostumado a negociar com investidores europeus, hesitava diante da possibilidade de parecer invasivo ou desrespeitoso. Porque Luna, ele percebia cada vez mais, não era qualquer mulher. Naquela noite, Luna retornou ao prédio. Começou pelo 10º andar como de costume. Colocou os fones, ligou o pequeno rádio, mas não conseguiu cantar. A conversa da última vez com Leonardo, que ainda não sabia ser Leonardo, estava presa em sua garganta. Ele havia perguntado se ela escrevia as músicas, e elogiado, de forma sincera. Talvez estivesse ouvindo há mais tempo do que dizia. Talvez fosse alguém importante. Esses pensamentos a incomodavam. Ela detestava sentir-se vulnerável. Não queria parecer uma menina encantada com o primeiro elogio sincero da vida. Mas queria, com todas as forças, vê-lo de novo. Leonardo esperava no mesmo lugar da última vez, escondido atrás da divisória de vidro. Quando ela entrou, ele percebeu de longe, ela não iria cantar naquela noite. Desceu discretamente e cruzou o corredor. Oi! Ela se virou, surpresa. O coração acelerou. Oi! De novo, disse ela, tentando esconder o sorriso. Achei que talvez cantasse hoje. Ela riu, sem graça. Acho que só canto quando esqueço que estou sendo ouvida. Ele se aproximou. Talvez seja isso que torna sua voz tão bonita. Silêncio. Leonardo hesitou, mas falou. Posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu, desconfiada. Você já pensou em cantar profissionalmente? Ela riu, amarga. Claro. Entre limpar o chão e pagar o aluguel com o salário atrasado da terceirizada, eu penso nisso o tempo todo. Ele sentiu o sarcasmo na resposta. Respeitou. Desculpa. Foi uma pergunta idiota. Não. Foi sincera. E eu gostei disso. Mas, ela suspirou, a vida não é feita só de sonhos. Às vezes a gente canta só para não gritar. Ele a olhou como se estivesse diante de uma revelação. Nunca tinha conhecido alguém tão real, tão brutalmente honesta. E você? Ela perguntou, querendo inverter o jogo. O que faz aqui tão tarde? Sempre. Leonardo hesitou. Aquela era a pergunta que vinha adiando há dias. Trabalho. Em quê? Ele sorriu. Tecnologia. Negócios. Essas coisas que parecem importantes, mas no fundo não dizem nada. Ela franziu a testa. Algo na resposta soou. Ensaiado. Você é programador? Mais ou menos, respondeu, desviando o olhar. O silêncio pairou entre eles. Então Luna falou. Eu queria ter feito faculdade de música, mas nunca deu. Trabalhei desde os 15. Primeiro numa padaria, depois em supermercado. Agora aqui. E escreve as músicas desde quando? Desde que meu pai foi embora. Acho que desde que a dor começou a pedir para sair de dentro. Leonardo engoliu em seco. Você é brilhante, Luna. Ela travou. Como ele sabia o nome dela? Você viu minha ficha no crachá? É, mentiu. Seu crachá. Ela assentiu, mas algo dentro dela acendeu uma desconfiança. Na manhã seguinte, Leonardo ligou para um amigo da indústria musical. Contou sobre uma cantora anônima. Perguntou se ele escutaria uma gravação amadora, se valeria a pena. Manda, disse o amigo, curioso. Leonardo passou horas procurando alguma câmera de segurança interna que tivesse captado a voz de Luna. Encontrou um trecho com áudio razoável. Uma música curta, com poucos segundos, mas suficiente. O produtor respondeu em menos de uma hora. Quem é essa mulher? Ela tem dor na voz. Tem verdade. Me passa o contato dela. Agora. Leonardo hesitou.
Não queria expô-la. Ainda não. Mas aquele poderia ser o início do sonho dela. E ele estava disposto a mover o mundo, se fosse preciso. Na mesma noite, deixou um novo bilhete no armário de Luna. Se sua dor vira música, então sua música cura o mundo. Não pare. Ela guardou o papel no caderno. Já eram 4. Já não achava que fossem brincadeira. Achava que tinha um admirador secreto. E, pela primeira vez na vida, não odiava a ideia. Naquela semana, Leonardo decidiu procurá-la de novo. Mas, desta vez, com um convite. Tem uma festa beneficente na sexta. É algo pequeno. Música ao vivo. Gente de todo tipo. Queria te convidar. Ela o olhou com surpresa. Por que eu? Porque você tem uma voz que precisa ser escutada. E por quê? Eu gostaria da sua companhia. Ela riu. Você é sempre assim direto. Não. Só quando vale a pena arriscar. Ela ficou em silêncio. Pensou. Quis dizer não, por medo. Mas disse sim. A sexta-feira chegou. Luna pegou emprestado um vestido de uma vizinha e usou o pouco que tinha para fazer o cabelo no salão da esquina. Estava nervosa. Aquilo não era seu mundo. Quando chegou ao local do evento, um espaço moderno nos jardins, sentiu-se ainda menor. Leonardo a recebeu no portão. Estava elegante, mas não formal. Sorriu ao vê-la. Você está linda. Ela corou. E você? Parece importante. Ele riu, desconversou. Conduziu-a para dentro. Mas, à medida que a noite avançava, ela começou a notar olhares. Pessoas cochichando, acenando para Leonardo como se ele fosse uma celebridade. Um garçom a chamou de namorada do Dr. Del Valle. Ela parou. Olhou para ele. Confusa. Del Valle? Como? Ele congelou. Você não me disse seu nome, sussurrou ela, sentindo o coração afundar. Você é o dono da empresa. Ele tentou se aproximar. Luna, eu só queria conhecer você sem que eu soubesse quem você era. Sem me dar a chance de escolher se queria falar com você ou com o dono da empresa. Ela deu um passo para trás. Estava ferida, humilhada, traída. Você fingiu ser um qualquer. E eu fui uma qualquer a vida toda. Eu não precisava de mais uma mentira. Virou-se e saiu, deixando-o sozinho. E Leonardo, pela primeira vez em muito tempo, não teve palavras, nem dinheiro suficiente para consertar o que tinha quebrado. A chuva caía pesada, como se quisesse lavar as ruas de todas as mentiras que haviam sido contadas naquela noite. Luna desceu do táxi sem olhar para trás. As luzes do evento ainda brilhavam à distância, mas para ela, pareciam tão falsas quanto o sorriso de Leonardo. Subiu as escadas correndo, molhada, segurando o salto na mão, o vestido grudado no corpo pela chuva. Sentia-se estúpida, ingênua. Como pôde achar que um homem como aquele poderia se interessar de verdade por ela? Jogou o vestido sobre a cadeira, se trancou no banheiro e sentou no chão frio, abraçando os joelhos. Que idiota! Sussurrou para si mesma. E chorou. Chorar era algo que ela evitava. Não pela dor, já estava acostumada, mas pelo cansaço. Tinha chorado demais na vida. Dessa vez, no entanto, não conseguiu evitar. Porque doeu de um jeito diferente. Porque ela acreditou. Do outro lado da cidade, Leonardo observava a noite pela janela do carro, imóvel. O motorista o levava de volta para casa, mas ele não conseguia deixar de pensar na expressão nos olhos dela. O olhar de alguém que foi ferida exatamente no lugar que mais tentava proteger. O peito apertava. Nunca se sentiu tão pequeno. Eu errei, pensou, mas não queria machucá-la. Tentou enviar uma mensagem. Escreveu várias. Luna, me desculpa. Eu só queria conhecê-la como você realmente é. Você é diferente de tudo que já vivi. Apagou todas. Nada parecia suficiente. Luna passou o fim de semana em silêncio. Não respondeu ligações. Não foi trabalhar no sábado extra. Passou horas relendo os bilhetes que tinha guardado, aqueles que agora pareciam palavras vazias. Pensou em queimar, rasgar, jogar fora, mas não conseguiu. No fundo, por mais que doesse, ela sabia que não era mentira o que ele sentia. O erro dele foi o silêncio, a omissão,
a forma como escondeu quem era. E isso, para alguém como ela, que nunca teve o luxo de confiar em ninguém, era imperdoável. Na segunda-feira, voltou ao trabalho com o rosto mais sério, a postura mais rígida. Passou pelos corredores sem cantar. Ignorou os olhares dos colegas. Evitou até mesmo olhar para o andar onde ele costumava aparecer. Leonardo não estava lá. Pelo menos, era o que ela achava. No andar superior, ele permanecia atrás das divisórias de vidro, observando de longe, incapaz de encarar a mulher que havia ferido, a mulher por quem estava, de forma irreversível, apaixonado. 2 dias depois, Luna foi chamada pela supervisora da empresa de limpeza. Luna, você foi recomendada para um serviço especial, disse a mulher. A casa de um executivo importante. Ele quer alguém de confiança. Vai dobrar o pagamento por dia. Luna sentiu o estômago revirar. Quem é? Ele pediu você pelo nome. Ela gelou. Eu? Não posso. Peça para outra pessoa. Ele pediu você pelo nome. Luna deixou o escritório sem responder. Respirava fundo no corredor. Sentia que estava sendo puxada de volta para algo que ainda não sabia como lidar. Mas, pela primeira vez, também se sentiu em controle. Ela podia escolher. Pela primeira vez, era ela quem dizia não. Leonardo recebeu a resposta com um gosto amargo. Não insistiu, mas também não desistiu. Ligou para o amigo produtor musical e disse: lembra da cantora? Ela não quer falar comigo. Mas ouve isso. E mandou a letra que transcrevera da música que Luna cantava sozinha no corredor. O produtor respondeu no dia seguinte: isso precisa ser gravado. Nem que seja só para ela ouvir a própria força. Luna recebeu um envelope marrom no armário, sem remetente. Dentro, um pequeno pendrive e uma carta com apenas uma frase: ouça, por você, não por mim. Levantou a sobrancelha. Desconfiou. Pensou em jogar fora. Mas a curiosidade venceu. Ao chegar em casa, ligou o notebook velho, conectou o pendrive e deu play. Sua voz preencheu o quarto, mas não era uma gravação do corredor. Era uma produção profissional. Havia arranjo, instrumentos, mixagem. Era a sua música, cantada por ela, mas como se estivesse no estúdio. Sentiu os olhos encherem de lágrimas. Alguém a tinha ouvido. Alguém tinha acreditado tanto nela, a ponto de transformar sua dor em arte. No dia seguinte, foi chamada para uma conversa em um estúdio musical. Temos interesse em gravar um EP com você, Luna, disse o produtor, com os olhos brilhando. 4 ou 5 músicas. Você tem composições incríveis. Só precisa dizer sim. Ela não entendeu. Por que eu? Porque tem gente que nasce para ser ouvida. Você é uma dessas pessoas. Ela hesitou. Isso foi ideia dele. Ele só nos mostrou sua música. O resto é mérito seu. Mais uma noite, mais um corredor limpo em silêncio. Luna não cantava mais enquanto esfregava o chão. Agora, carregava algo diferente no peito. Uma mistura de gratidão, raiva, saudade e confusão. Queria agradecer a Leonardo, mas também queria gritar com ele. Queria entender por que ele não confiou nela o suficiente para ser honesto desde o início. E então, como se o universo a desafiasse, ele apareceu. Sozinho, no final do corredor. Ela parou. O esfregão caiu devagar sobre o balde. Leonardo se aproximou, devagar, como se esperasse que ela fugisse. Oi, disse ele, com a voz baixa. Ela não respondeu. Eu sei que você não quer me ver. E eu entendo. Mas eu precisava dizer que, mesmo que você nunca mais fale comigo, sua música precisa ser ouvida. Por isso fiz aquilo. Não foi para consertar o que eu estraguei. Foi porque você merece. Ela o olhou nos olhos. Queria odiá-lo. Queria dizer algo cruel. Mas não conseguiu. Você me enganou. Foi tudo o que disse. Eu sei. E se eu pudesse voltar atrás, faria diferente. Por quê? Por quê? Ele respirou fundo. Porque eu me apaixonei por você antes de saber como dizer meu nome. Luna sentiu o chão faltar por um segundo. E você acha que amor é suficiente? Leonardo sorriu, triste. Acho que verdade é. E eu não tive coragem de ser verdadeiro com você. Me desculpa. Ela ficou em silêncio.
Queria acreditar nele. Queria se permitir. Mas tudo ainda doía. Eu vou gravar, disse, mudando de assunto. Eu sei. Parabéns. Você merece. Não sei se quero que você ouça. Eu já ouço, Luna. Desde a primeira nota. Ela sentiu os olhos marejarem. Vá embora. Só se você mandar. Ela virou de costas, sem responder. Recolheu o esfregão. Caminhou até a porta do andar e, antes de sair, disse: Não quero promessas. Só quero verdade. Ele assentiu. E, pela primeira vez, os dois deixaram o silêncio dizer o resto. O estúdio estava silencioso, exceto pelo som de uma melodia suave que se espalhava pelo ar. Luna se sentou ao piano, os dedos hesitantes sobre as teclas. As luzes baixas e a decoração minimalista criavam uma atmosfera introspectiva. Ali, ela não era a mulher que limpava corredores. Ali, ela era apenas Luna, a cantora, a compositora. Mas, no fundo, ainda sentia a dor da mentira. A primeira vez que entrou naquele estúdio, seu coração batia acelerado. Mas hoje, um peso novo estava sobre seus ombros. O que ela não sabia, e o que a assombrava, era que as pessoas que entravam naquele estúdio traziam não só suas vozes e músicas, mas também suas histórias. E muitas vezes, essas histórias eram complicadas demais para serem compartilhadas sem dor. Leonardo estava lá também, claro, mas ele se mantinha afastado, quase invisível, como uma sombra que se escondia atrás de tudo o que fazia. Não era mais o homem cheio de confiança e segredos que ela conhecera. Ele parecia pequeno naquele lugar, como se a verdade tivesse o feito encolher. Ela o observava de longe, às vezes até o sentia olhando para ela. Mas ele não dizia nada. E ela? Bem, ela também não sabia mais o que dizer. A sessão de gravação estava acontecendo há horas, mas Luna não conseguia se concentrar. Cada vez que sua voz ecoava nas paredes do estúdio, ela sentia o olhar de Leonardo sobre ela. Mas não era o olhar apaixonado de antes. Era um olhar de arrependimento, de alguém que havia cometido um erro e agora estava tentando entender como corrigir. Finalmente, a música terminou. O produtor pediu uma pausa e todos se dispersaram. Luna retirou os fones de ouvido, enxugou uma lágrima que teimava em cair e, sem pensar, caminhou até a janela. O céu estava cinza, e o vento frio fazia as árvores balançarem. Ela respirou fundo. Era difícil continuar a cantar quando a dor se transformava em um peso sobre os ombros. Quando a verdade estava sempre ali, espreitando. Você fez um trabalho incrível, disse uma voz familiar atrás dela. Luna se virou e encontrou Leonardo parado na porta do estúdio, com as mãos no bolso e um olhar tenso. Não precisava ter vindo até aqui, respondeu ela, sem emoção na voz. Ele deu um passo à frente, mas se deteve, como se temesse aproximar-se demais. Eu sei que você me odeia. Ele começou, a voz carregada de arrependimento. E, talvez, eu mereça isso. Mas eu só queria que você soubesse que a música é sua. Cada palavra, cada nota, tudo isso é de você. Eu apenas, ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu queria que o mundo visse a pessoa incrível que você é. Luna não sabia o que pensar. As palavras dele, tão bem intencionadas, pareciam vazias diante de tudo o que ela havia descoberto. O que ele chamava de amor parecia mais uma tentativa de resgatar algo que nunca deveria ter sido perdido. Não se trata de ser vista, Leonardo, disse ela, com uma leveza que mal conseguia esconder. Eu só queria ser ouvida. Eu queria que você me ouvisse como eu realmente sou, não como alguém que você pode controlar. Ele engoliu em seco. A dor no rosto dele era visível, mas ela não sabia mais se isso era suficiente. Eu te ouvi, Luna. Eu te ouvi de formas que você nunca imaginou. Mas eu errei. E eu não sei como corrigir isso. Aquelas palavras vieram como um golpe. Luna se afastou da janela e caminhou até a porta, quase como se quisesse sair do estúdio e desaparecer. Não sabia se ainda tinha forças para enfrentar aquilo. Não sabia se conseguiria olhar para ele sem sentir a angústia de ser enganada. Mas ele a seguiu, um passo atrás dela. Quando ela alcançou a porta, ele a tocou no ombro. Luna, me deixe explicar. Ela virou-se, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Explique o quê?
Que você nunca foi honesto comigo. Que tudo o que você fez foi por uma razão que só faz sentido para você. Não, Leonardo. Não há explicação que eu queira ouvir. Não mais. O silêncio foi esmagador. Ela não queria mais lutar. Não queria mais buscar respostas para algo que parecia perdido. Ela já havia se dado demais. E agora, sentia que precisava se proteger. Ele permaneceu ali, parado, enquanto ela pegava sua bolsa e se dirigia à porta. Eu não posso ficar aqui, Leonardo. Não quando tudo o que você me deu foi mentira. E então, sem olhar para trás, ela saiu do estúdio. Lá fora, o mundo parecia mais leve, mas, ao mesmo tempo, tão distante. Ela queria acreditar que estava fazendo a escolha certa. Mas, dentro de si, uma parte dela ainda desejava que ele a alcançasse, que dissesse algo que fizesse sentido. Naquela noite, Luna estava em casa, sozinha, quando o celular vibrou sobre a mesa. Olhou para a tela e viu o nome dele. Suspirou. Não queria atender, mas não conseguiu resistir. Luna! A voz de Leonardo veio através da linha, baixa e carregada de emoção. Eu só queria que você soubesse que, independente do que você pense, eu vou sempre acreditar em você. E vou estar aqui, esperando, quando você estiver pronta. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Aquelas palavras, em algum nível, tocaram algo dentro dela, mas ela não podia se deixar enganar. Não mais. Não é sobre estar pronta, Leonardo. É sobre ser verdadeira com quem eu sou. E não posso mais seguir vivendo para atender às expectativas de outras pessoas. Ele ficou quieto por um tempo, como se estivesse digerindo suas palavras. Então, o que você vai fazer? Ele perguntou, a incerteza na voz. Luna olhou pela janela. A chuva tinha cessado, mas o vento ainda soprava forte. Ela sabia o que precisava fazer, mas não sabia se estava pronta para isso. Eu vou seguir meu caminho, Leonardo. Eu preciso de tempo para mim. Tempo para entender o que eu realmente quero. Não sei o que vai acontecer entre nós, mas não posso continuar vivendo no meio da mentira. Eu mereço mais que isso. Ele respirou fundo, a voz suave, mas cheia de dor. Eu entendo, Luna. Eu só quero que você seja feliz. E, se algum dia você quiser conversar, ou se mudar de ideia, estarei aqui. Sempre estarei aqui. Ela fechou os olhos, sentindo as palavras dele como um peso que ela não sabia como carregar. Mas, ao mesmo tempo, sabia que era o certo. Ela precisava caminhar sozinha. Adeus, Leonardo. E, com isso, ela desligou. A tela escureceu, mas sua mente estava cheia de pensamentos. Ela não sabia o que o futuro traria, mas sabia que, naquele momento, ela estava fazendo a escolha certa. A escolha de ser verdadeira consigo mesma. Luna estava em sua pequena cozinha, fazendo o café da manhã, mas não conseguia se concentrar. O aroma forte do café era reconfortante, mas a sensação que ela tinha era a de um vazio crescente dentro de si. Já fazia dias desde a conversa com Leonardo, mas o peso daquelas palavras ainda a acompanhava. Estarei aqui. Sempre estarei aqui. Aquilo a consumia de uma forma que ela não sabia como lidar. Ela não queria pensar nele, não queria se deixar envolver de novo, mas, em algum lugar profundo dentro de si, ela ainda se perguntava, e se fosse possível recomeçar? Mas era cedo demais. Ela sabia disso. Após a última conversa com Leonardo, Luna decidiu dar a si mesma o tempo que precisava. Tinha evitado pensar nas músicas que compôs, no estúdio, nas gravações que estavam por vir. A verdade era que, mesmo com o enorme talento que possuía, ela ainda sentia o peso de estar sendo vista e julgada. Não era mais sobre se destacar, mas sobre ser ela mesma, sem máscaras. Ela respirou fundo enquanto dava o primeiro gole do café, sentindo o calor reconfortante da bebida, mas sem encontrar a paz que tanto desejava. O trabalho da semana ainda a aguardava, mas algo dentro dela dizia que aquela rotina já não era mais o suficiente. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o produtor musical. Luna, olha, temos um evento essa semana. Vai ser um showcase pequeno, uma apresentação para convidados, um pouco mais íntima. Queremos que você cante ao vivo, só com algumas músicas suas. Está pronta. Ela olhou pela janela.
O vento estava forte, e o céu estava nublado. A sensação de estar sozinha em um lugar vasto e silencioso a invadiu. Eu preciso de um tempo. Não sei se estou pronta para isso, ela respondeu, a voz baixa. A resposta do produtor foi compreensiva, mas cheia de expectativa. Eu entendo, mas pense nisso. Isso pode ser um grande passo para você. Você está pronta para mostrar sua verdade ao mundo, Luna. Não precisamos de perfeição, só de você. Ela ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Mostrar a verdade ao mundo. O que isso significava para ela agora? Eu vou pensar, respondeu finalmente. Naquela noite, Luna decidiu sair de casa. O peso dos últimos dias havia sido grande demais para suportar entre as paredes de seu pequeno apartamento. Ela precisava de algo novo, algo que a fizesse sentir que estava realmente no controle de sua vida. Foi quando passou por uma praça, sem saber exatamente para onde estava indo. As luzes da cidade brilhavam, e o som das vozes ao redor a fazia se sentir parte de algo maior. Mas ainda assim, havia uma parte dela que se sentia isolada, desconectada. Ela se sentou em um banco, olhando as pessoas passarem, sem saber o que procurar. O vento frio fazia as folhas das árvores balançarem suavemente, e ela se deixou perder nos sons da cidade. De repente, alguém se aproximou. Está tudo bem? Uma voz suave perguntou. Luna olhou para o lado e viu uma mulher mais velha, com cabelos prateados e um sorriso acolhedor. A mulher estava sentada no banco ao lado dela, como se estivesse esperando por uma resposta. Só estou pensando, Luna disse, sem saber bem o que dizer. Pensando em como as coisas mudaram de repente. A mulher sorriu. Às vezes, a vida muda mais rápido do que gostaríamos. Mas uma coisa é certa. Nós temos o poder de decidir como vamos reagir a essas mudanças. Às vezes, a melhor decisão é parar de tentar entender tudo e começar a viver o momento. Luna ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras da mulher. Não era uma resposta fácil, mas era exatamente o que ela precisava ouvir. Eu estou tão perdida, disse Luna, quase em um sussurro. A mulher sorriu novamente, levantando-se. Eu vou te dar um conselho. O que você sente agora, essa dor, essa confusão, não vai durar para sempre. Mas você precisa acreditar em si mesma. Não importa o que o passado tenha sido, o futuro ainda está em suas mãos. Agora, vá para casa e pense bem no que você quer para o seu amanhã. Luna a observou enquanto ela se afastava, sem saber se aquele encontro tinha sido apenas uma coincidência ou algo mais. Mas, de alguma forma, as palavras da mulher ficaram com ela. Nos dias seguintes, Luna se viu mais tranquila, mesmo sem saber exatamente por quê. Ela sentia que algo estava se transformando dentro de si. As decisões que tomaria a partir daquele momento precisavam ser suas, sem se deixar influenciar pelo medo ou pela dor do passado. No trabalho, ela voltou a cantar enquanto limpava os corredores. Mas, dessa vez, sua voz era diferente. Mais leve, mais solta, como se o peso das suas inseguranças tivesse diminuído um pouco. Ao mesmo tempo, pensava sobre a oportunidade que o produtor lhe dera. O evento, o palco, mostrar a sua verdade, era uma chance que ela não poderia deixar escapar. Não mais. Naquela noite, depois de muito refletir, Luna pegou o telefone e ligou para o produtor. Eu vou fazer isso. Vou cantar. O evento chegou rapidamente. Luna estava nervosa, mas também cheia de uma energia diferente. Ela havia ensaiado, mas não sabia o que esperar do palco, das pessoas, de tudo o que poderia vir a seguir. Ao chegar no local, a atmosfera era intimista, e o público estava mais focado em descobrir o novo talento do que em comparações. Era exatamente o que ela precisava. Não de uma plateia massiva, mas de um público que estivesse ali para sentir a música. Ela subiu ao palco com o coração acelerado, mas, assim que colocou as mãos no piano, algo dentro dela se acalmou. Olhou para a plateia e viu algumas pessoas sorrindo, outras com os olhos fechados, absorvendo cada palavra. Aquela era a sua chance. Ela não iria mais se esconder. A primeira nota do piano soou no ar, e a música começou a preencher o ambiente. Sua voz era suave, mas cheia de intensidade. Cada palavra, cada melodia,
Estava impregnada com sua verdade, com tudo o que ela havia vivido. Não havia mais medo. Não havia mais insegurança. O público, em silêncio, parecia estar completamente envolvido, como se fossem parte de sua história. Ela não estava mais cantando para agradar. Ela estava cantando para se libertar. Quando terminou, o silêncio tomou conta da sala. Luna olhou ao redor, sem saber se havia agradado ou não, mas o sorriso no rosto do produtor e a expressão tocada no rosto das pessoas ao redor disseram tudo. Luna se afastou do piano e, antes de sair do palco, disse uma última palavra: "Obrigada." E foi como se, naquele momento, ela tivesse deixado para trás tudo o que não podia mais carregar. As mentiras, o medo, as dúvidas. Ela estava pronta para o que viria. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Luna não pensava em Leonardo. Não pensava no que havia acontecido entre ele, ou no que poderia acontecer. Ela pensava apenas em como ela se sentia agora. Livre. O futuro ainda era incerto. Mas, ao menos, Luna agora sabia que tinha o controle sobre ele. Ela havia dado um passo importante em sua jornada. E, talvez, a maior vitória não fosse a música, mas a coragem de ser quem realmente era. Luna caminhava pela rua, sentindo os passos firmes, mas o coração em uma mistura de sentimentos. Após sua performance no evento, algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez, ela não se sentia presa a inseguranças ou medos. Ela se sentia livre para ser quem realmente era. E, no entanto, havia uma sensação de incompletude, um vazio que não parecia se dissipar. Seu celular vibrou em sua bolsa. Ela hesitou ao olhar a tela e viu o nome de Leonardo. O coração deu um pulo. Durante semanas, ela evitou responder suas mensagens. Tentava manter a dor que ele causara à distância. Mas havia algo ali, algo que ela ainda não sabia explicar. Uma curiosidade, talvez, ou uma esperança de que, finalmente, ele fosse se desculpar de uma maneira sincera. Era difícil não pensar nele. Afinal, foi ele quem, sem querer, despertou o lado dela que ela nem sabia que existia, o sonho de ser uma cantora, de ser ela mesma sem esconder a verdade. Ela abriu a mensagem. Luna, eu não posso mudar o que fiz, mas gostaria de tentar. Gostaria de mostrar que ainda posso ser a pessoa que você merece. Eu entendo se não quiser mais saber de mim, mas queria muito ter a chance de tentar novamente. Se você me permitir. Luna olhou fixamente para as palavras. Era simples, talvez até ingênuo, mas algo no tom sincero de Leonardo a tocou. Ele estava tentando. E, mais importante, ela sentia que ele realmente havia mudado. O orgulho, a raiva, tudo isso parecia pequeno perto da sensação de que, se houvesse uma chance, talvez eles pudessem recomeçar. Ela respirou fundo e, com as mãos trêmulas, começou a digitar sua resposta. Eu também não sei o que o futuro nos reserva, mas talvez seja hora de parar de lutar contra o que sentimos um pelo outro. Podemos conversar. Ela apertou enviar e esperou, o peito apertado de nervosismo. Ela não sabia o que isso significava para o futuro deles, mas sentia que não poderia seguir em frente sem dar a ele, e a si mesma, essa última oportunidade. O encontro aconteceu em um café simples, longe dos holofotes. Não era o lugar mais elegante, mas era o suficiente para eles estarem juntos em um ambiente tranquilo, sem a pressão de todo o resto. Luna estava nervosa, o que ela nunca imaginou que sentiria ao ver Leonardo novamente. Quando ele entrou no café, seus olhos se encontraram de imediato. Ele parecia mais calmo, menos imerso em sua própria vida de milionário, mais humano. Havia algo de vulnerável em seu olhar, como se ele soubesse o peso de suas escolhas passadas. Luna sorriu com leveza, tentando esconder a apreensão que ainda sentia. Oi, Leonardo. Oi, Luna. Ele sorriu de volta, mas seus olhos estavam sérios. Eu não sei nem por onde começar. Ela olhou para a xícara de café em sua frente, tentando encontrar as palavras certas. Eu não esperava que você me procurasse depois de tudo o que aconteceu. Ela baixou a cabeça, a voz suave. Não foi fácil para mim. Mas, ao mesmo tempo, algo me diz que ainda podemos tentar. Leonardo ficou em silêncio por um momento,
como se estivesse processando tudo o que ela dissera. Eu te magoei. Eu errei em muitas coisas. E, mais do que qualquer outra coisa, eu lamento profundamente por não ter visto o quanto você era forte e talentosa antes. Acredite, eu vejo agora. Eu te vi ontem, no palco, e tudo o que pensei foi: como pude não ver isso? Como pude não ver o quanto você é incrível? Luna sentiu os olhos arderem. Era a primeira vez que ele falava assim, sem defesas, sem arrogância. Ele realmente parecia arrependido, e, talvez, fosse isso que ela precisasse ouvir. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia o peso de tudo o que ele havia feito. Não era algo que poderia ser apagado facilmente. Eu não sabia se conseguia perdoar tudo. Eu não sabia se deveria, porque senti que você me usou como um passo na sua vida. E isso me machucou muito. Leonardo assentiu, os olhos tristes. Eu entendo. E não posso esperar que me perdoe de imediato. Mas eu prometo, Luna, que não sou mais o homem que te deixou partir daquela maneira. Eu quero fazer as coisas certas, agora. Porque você merece isso. Você merece alguém que te veja como você é, e não como um projeto. O silêncio se fez por alguns segundos. Luna olhou para ele, ainda um pouco hesitante, mas algo dentro dela dizia que ele estava falando a verdade. Algo em seu olhar refletia a mudança. O Leonardo que estava diante dela não era mais o homem que a havia deixado com um vazio no coração. Ele parecia mais consciente do que precisava fazer para se reconectar com ela. Eu não sei como vai ser, Leonardo. Mas, talvez, a gente possa tentar de novo. Vamos começar do zero. Sem mais segredos. Sem mais mentiras. O que importa agora é o que sentimos, não o que foi. Ele sorriu, um sorriso genuíno, e Luna sentiu o peso em seu coração aliviar, pouco a pouco. Finalmente, ela se permitiu acreditar que a dor que ela sentirá poderia ser transformada em algo mais bonito. Eles poderiam tentar novamente, se ambos estivessem dispostos. Eu aceito, Luna. Eu quero isso. Quero de verdade. Nos dias que se seguiram, Luna e Leonardo passaram mais tempo juntos. Eles se encontraram sempre em lugares tranquilos, longe da fama e do luxo que acompanhava Leonardo, e, lentamente, reconstruíram sua relação. Mas, mais do que isso, eles reconstruíram a confiança um no outro, permitindo-se ser vulneráveis, algo que faltava antes. Luna voltou ao palco com mais força e determinação, mas agora ela sentia que havia alguém ao seu lado que a apoiava de verdade. Leonardo não apenas a incentivava em sua música, mas também aprendeu a ouvi-la de uma maneira que nunca soubera fazer antes. Eles estavam reconstruindo algo novo, uma relação mais madura, mais real, e, agora, com a certeza de que não precisariam mais esconder quem eram. O amor deles não dependia mais de ilusões ou de perfeições, mas da aceitação do que cada um tinha para oferecer. Naquela noite, após o ensaio, Luna olhou para Leonardo com um sorriso suave. Sabe, eu nunca imaginei que estaríamos aqui, juntos, depois de tudo o que aconteceu. Ele pegou sua mão, olhando-a profundamente nos olhos. Eu também não, mas acho que o futuro não é sobre o que planejamos. É sobre o que decidimos construir a partir do que temos agora. Luna sorriu, sentindo a paz que só o verdadeiro amor pode trazer. Então, vamos construir isso juntos. E, com isso, ela soube que, finalmente, o futuro deles estava ao seu alcance. Não como uma promessa vazia, mas como uma nova história que ambos estavam escrevendo com suas próprias mãos.